Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist sobre introdução à adubação nitrogenada. Hoje a gente vai passar a parte 8, que fala das perdas de fertilizantes nitrogenados. Eu diria aí que é o tema que mais levanta dúvidas, ou que mais assusta os agricultores, os técnicos, os tomadores de decisão em relação à adubação nitrogenada. E é justamente essas dúvidas que nós esperamos sanar nesta aula número 8. Então, nessa aula o que a gente vai ver? O que são as perdas de nitrogênio, as 3 perdas de fertilizantes nitrogenados, então a gente vai falar separadamente sobre volatilização, lixiviação e desnitrificação. Nós vamos falar as perdas comuns de cada fonte de nitrogênio, então para cada fonte de nitrogênio que se utiliza, quais são as perdas com as quais a gente precisa ter maior preocupação. E também a gente vai falar sobre fatores que influenciam cada uma dessas perdas. Então nós vamos falar separadamente da volatilização, da lixiviação e da desnitrificação. Por que a gente vai falar separadamente sobre cada uma dessas perdas? Porque é muito importante que na hora de tomar a decisão a gente entenda o tipo de fertilizante que a gente está utilizando, qual é o ambiente no qual está se aplicando, qual cultura, para a gente entender qual é a perda que representa maior risco de por exemplo, prejuízo econômico para o agricultor, e entender quais são as ações que a gente deve tomar, quais são as precauções para evitar cada tipo de perda. Então, por isso que a gente vai falar sobre cada uma dessas perdas. A maior parte da aula vai ser focada, então, nessa parte 3 aqui, né, para a gente justamente dar dicas mais práticas, né, mais, vamos dizer assim, mais operacionais em relação à tomada de decisão. Primeiramente, vamos entender o que são as perdas de nitrogênio. O que a gente pode entender por perda é quando o nitrogênio que está contido do solo, mais especificamente na rizosfera, então na camada de solo que compreende ali as raízes das plantas, né? Esse nitrogênio, enquanto ele está ali, ele está, vamos dizer assim, disponível ao alcance das plantas, e no momento que esse nitrogênio ele passa numa forma gasosa para a atmosfera, ou então ele desce para camadas mais profundas do solo, saindo do alcance das raízes das plantas, a gente pode dizer que esse nitrogênio está perdido. Por quê? Porque aquele nitrogênio ele já saiu do alcance das plantas e a gente já não vai mais converter ele em produtividade. E vale lembrar que essas perdas de nitrogênio, elas causam prejuízo econômico ao agricultor. Por quê? Porque muitas vezes esse nitrogênio, ele vem, por exemplo, de um fertilizante, que o agricultor paga por esse fertilizante, aplica, e uma parte dele então sai do alcance das plantas e ele já não vai mais aproveitar. Sendo assim, o agricultor acaba, vamos dizer, investindo uma certa quantidade, um montante em fertilizante, apenas uma parte as plantas absorvem, a outra parte é perdida para o ambiente. Além disso, desses prejuízos financeiros pela perda do nitrogênio, por exemplo, comprometendo a produtividade da lavoura, esses resíduos, tanto os resíduos que lixiviam, por exemplo, né, que vão para as camadas mais profundas do solo, ou os resíduos que são perdidos em forma gasosa de nitrogênio, são poluentes em potencial. Então, vejam que aí nós temos, com as perdas de nitrogênio, um risco de perdas, né, de prejuízos potenciais, 2 prejuízos potenciais, que é o econômico, pensando no ponto de vista do agricultor, e também um risco ambiental, aí pensando na questão do meio ambiente. Então é um risco duplo, por assim dizer, são 2 prejuízos em um só. Por isso a vantagem e a necessidade da gente falar, esclarecer todas as dúvidas sobre as perdas de nitrogênio. Agora falando um pouquinho das 3 diferentes perdas e como elas ocorrem. Isso seria um resumo de como essas perdas ocorrem. Começando pela perda mais discutida, que é a volatilização de amônia, né? Então, quando que ocorrem essas perdas por volatilização de amônia? Então, elas
ocorrem quando a gente transforma ou a ureia em amônia, né? Então nós, por exemplo, aplicamos a ureia, que é um fertilizante muito popular, muito utilizado no mundo inteiro, muito utilizado no Brasil, é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo. Então, quando essa ureia, que está numa forma não assimilável pelas plantas, é aplicada e é convertida, sofre a hidrólise e é convertida a amônio ou amônia, essa parte que é convertida em amônia, então nós temos o risco de perder por volatilização. E entendam que essa perda ela não ocorre apenas quando a gente converte a ureia em amônia. Por quê? Parte do amônio contido no solo, que é o NH4, ele pode se tornar amônia. Então, imaginem que eu apliquei um fertilizante nitrogenado de fonte amoniacal, né, em forma de amônio. Dependendo das condições de pH do solo, esse amônio pode se converter em amônia e eu perder ele por volatilização. Lembrando que o amônio não é volátil, assim como a ureia. A ureia não é volátil, a volatilização ocorre após a transformação em amônia. E por definição, essa volatilização é uma perda gasosa, certo? E ela costuma ocorrer logo após a aplicação. Então, as maiores perdas por volatilização de amônia, elas não vão ocorrer muitas semanas ou meses após a aplicação de um fertilizante. Essas perdas elas ocorrem muito rápido, normalmente em alguns dias após a aplicação do fertilizante. Então são perdas muito rápidas, que a gente pode dizer que são as mais imediatas que os fertilizantes nitrogenados podem sofrer. E ela é muito afetada pelas condições climáticas e também é afetada pela biologia e pH do solo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas lembrem-se, a volatilização de amônia é muito afetada pelas condições climáticas. É temperatura, é umidade, é chuva. A questão do pH do solo, depois a gente vai ver o que ocorre, né? Por que pHs mais altos tendem a perder mais nitrogênio por volatilização. Nós temos também a lixiviação, certo? Que é uma perda ao deslocar no perfil do solo o nitrato, né, que são as maiores perdas por lixiviação, ocorrem por perda de nitrato, e também as perdas de amônio, certo? Só que na sequência a gente vai ver mais detalhadamente, nas perdas por lixiviação nós perdemos mais nitrato do que amônio, certo? É muito afetado pela precipitação, ou seja, a chuva afeta muito essas perdas por lixiviação, certo? Dá para se dizer que essas perdas por lixiviação elas estão diretamente relacionadas ao deslocamento da água no perfil do solo no sentido descendente. Então, para ter essas perdas por lixiviação, é imprescindível que nós tenhamos a água, né, um fluxo de água de cima para baixo. É muito afetada pela textura do solo também. Então, de forma geral, solos com textura mais argilosa, com mais matéria orgânica, são solos que tendem a reter mais água, por consequência, o fluxo de água no perfil do solo, a percolação ela é menor, né? Com isso, nós perdemos menos por lixiviação de nitrato. Agora, quando eu falo de um solo mais drenado, que a água transloca com mais facilidade, essa água carrega bastante aí o nitrato para as camadas mais profundas, saindo do alcance das raízes das plantas. Também, né, é afetada pela quantidade de nitrato presente no solo, ou seja, se eu tiver muito nitrato no solo, a tendência é que eu tenha maiores perdas, certo? E aí, claro, na sequência a gente vai falar sobre como evitar esses acúmulos de nitrato no solo. E por fim, as perdas por desnitrificação. Elas são perdas, vamos dizer assim, menos populares, né? Se fala menos das perdas por desnitrificação, porém é muito importante que nós estudamos essas perdas. Então, são perdas ao transformar o nitrato em óxido nitroso, por exemplo, certo? E também o óxido nitroso no gás nitrogênio N2, tá? Então é basicamente a perda de oxigênio das moléculas de nitrato, que vai sofrer uma série de transformações até que se tornem então gases, como é o caso do óxido nitroso, N2O, e o gás
nitrogênio, que é o N2. Então, como eu já falei, também, assim como volatilização é uma perda gasosa, afetada pela oxigenação do solo, então solos menos oxigenados, vamos dizer assim, solos mais afogados, eles tendem a ter maiores perdas por desnitrificação. Também, assim como as perdas por lixiviação, as perdas por desnitrificação são muito afetadas pela concentração, a quantidade de nitrato acumulado no solo, vamos dizer assim, em um mesmo momento. Então, para isso, assim como para evitar perdas por lixiviação, quanto menos nitrato nós tivermos no mesmo momento presente no solo, melhor. Ah, Saulo, mas as minhas plantas precisam de muito nitrogênio, principalmente na forma de nitrato, para se desenvolver. Sim, mas aí vem aquela questão da gente fornecer o nitrogênio à medida que as plantas necessitam para evitar, assim, o acúmulo de nitrato. Agora falando então sobre as perdas sofridas por cada fonte de nitrogênio. Isso significa que é uma regra que em todas as condições vai funcionar dessa forma? Não. Porém, isso aqui nos ajuda a criar um alerta. Quando a gente fala de uma determinada fonte de nitrogênio, a gente já pode associar aquela fonte a um risco de perda específico, certo? Então eu trago aqui para vocês o tipo de perda, né, e fonte de nitrogênio. Então, por exemplo, perdas por volatilização de amônia. Eu tenho na forma mídica, né, ureia, alto risco de perda. Na forma amoniacal, na forma de amônio, perdas circunstanciais, ou seja, em alguns casos, pensando principalmente no pH do solo, se eu tiver pH muito elevado, eu vou ter muitas perdas por volatilização. Agora, se o pH do solo está de neutro para ligeiramente ácido ou ácido, eu já não tenho perdas por volatilização de amônia quando eu aplico uma fonte amoniacal. Por quê? Porque aquela fonte amoniacal, aquele amônio vai permanecer na forma de amônio, que não é volátil. E na forma nítrica, eu praticamente não tenho riscos de perdas por volatilização de amônia. Então, quando eu aplico um fertilizante, vamos supor, nitrato de cálcio, né, ou qualquer outro nitrato, eu praticamente não preciso me preocupar com essas perdas por volatilização de amônia. E as perdas por lixiviação. Então, na forma mídica, é um risco muito baixo, certo? Na forma amoniacal, também é um risco baixo, só que quando eu falo na forma nítrica, eu tenho um alto risco de perdas por lixiviação. Isso significa o quê? Se eu tenho uma condição, se eu tenho um solo, né, se eu tenho um ambiente, vamos supor, muito com chuvas anormais, por assim dizer, muita chuva, eu tenho, e combinado, por exemplo, com um solo bem drenado, eu já preciso tomar cuidado para evitar fontes nítricas. Agora, se eu não tenho uma condição que favoreça essas perdas, praticamente não preciso me preocupar. Mas por que eu não posso dizer que a forma mídica e amoniacal não tem risco algum de perda por lixiviação? Porque dependendo por exemplo, da textura de solo, dependendo do volume de água que está percolando, eu perco sim, né, posso arrastar tanto a molécula de ureia quanto a molécula de amônio para as camadas mais profundas do solo. Então ainda há esse risco, mesmo que seja bem menor do que o risco de perder a forma nítrica. E as perdas por desnitrificação de nitrato, tá? Na forma mídica e amoniacal, eu praticamente não tenho risco, certo? Pelo menos enquanto estão nessas formas. E eu tenho alto risco na forma nítrica. Podem me perguntar, beleza, mas a forma mídica e amoniacal eventualmente vira forma nítrica? Sim. Então significa que potencialmente qualquer uma dessas fontes eu posso perder por desnitrificação, assim como eu posso perder por lixiviação. Só que, de modo geral, imaginem que a forma nítrica eu já apliquei no solo uma forma que eu tenho uma perda quase instantânea se eu tivesse condições para isso. Então, quando eu aplico na forma mídica ou amoniacal, as moléculas, né, o nitrogênio, ele vai andar no ciclo e passar por outras formas até que chegue na forma de nitrato em que eu posso ter essas perdas. E aqui eu tenho uma pequena representação, só para ficar mais fácil de entender
No ciclo do nitrogênio, aqui bastante simplificado, né, eu passo da forma amídica, que seria ureia, para a forma amoniacal e para a forma nítrica, certo? Então, na forma amídica, eu tenho baixo risco de lixiviação, que é para baixo, e eu tenho alto risco de volatilização, na forma gasosa. Esse nitrogênio, na forma de ureia, passou para amônio. Sigo tendo baixo risco de lixiviação, tenho algum risco de perder por volatilização, certo? Lembrando que na forma de amônio, as plantas já absorvem nitrogênio em quantidade menor do que na forma nítrica. E esse amônio contido no solo vai eventualmente se transformar em nitrato. Então, a forma do nitrato é aquela que as plantas absorvem mais, absorvem maior quantidade, com mais facilidade. Só que o nitrato, aí eu começo a ter grandes riscos de perdas por lixiviação e eu também tenho ali perdas por desnitrificação, certo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa foi a primeira parte da aula sobre perdas de fertilizantes nitrogenados. A gente se vê na próxima aula. Se você gostou, então curte. Se acha que é um conteúdo que agrega aí, manda para os amigos. Se tem alguma ideia, se tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Grande abraço.